Diálogos da USP está de volta, hoje discutindo ciências no Brasil, com o professor Marco Antônio Zago, ex-presidente do CNPq, ex-reitor da USP e atualmente presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o professor Marcos Silveira Buquerite, diretor do Instituto de Biociências da USP e ex-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professores, nós falamos aqui no bloco anterior a questão da importância da pesquisa, da ciência, principalmente num estado como São Paulo, e mais para o Brasil, para o mundo, e como isso se dá com relação à sociedade. Quer dizer, eu queria trazer para os senhores a questão do financiamento disso. Quanto custa isso? O quanto deve ser feito para que essa ciência, essa pesquisa se mantenha de pé? Soubemos muito recentemente que a Alemanha vai investir ao longo de alguns anos 42 bilhões de euros em universidades para formar novos pesquisadores. Eu acho que, infelizmente, não é ainda nosso caso fazer um investimento tão alto aqui, mas a questão do dinheiro público, dinheiro de empresas, a relação com a sociedade. Professor Zago, como se dá essa relação para incentivar a pesquisa, a ciência no Brasil, entre universidades, sociedade e empresas? Como deve ser feita essa aritmética? Foi bom você lembrar a Alemanha, que é um país que tem uma economia madura e muito forte, tem uma longuíssima tradição tanto de educação superior como de pesquisa de qualidade. Enfim, é um país que pode ser visto sempre como uma referência, não é? E que baseia o seu desenvolvimento e o seu sucesso econômico principalmente no conhecimento, na ciência e na tecnologia, desde Humboldt e assim por diante. Bem, você falou números impressionantes de quanto eles vão investir. Exatamente. Agora, você sabe que do investimento que a Alemanha faz em ciência e tecnologia, a percentagem do PIB que eles investem em ciência e tecnologia, desta fatia, 80% vem da iniciativa privada e 20% vem dos cofres do governo. Quer dizer, pesquisa e desenvolvimento é muito forte na Alemanha, mas ele é promovido com recursos privados e também com recurso público. O recurso público serve muito mais para alavancar e dirigir onde se faz investimentos. Eu diria que no estado de São Paulo nós não chegamos a isso, mas nós temos, sim, um quadro que se aproxima deste. Em 2017, o estado de São Paulo investiu cerca de 26 bilhões de reais em pesquisa e desenvolvimento. 60% disso veio da iniciativa privada. Certo. O restante, então, vem de recursos diretos do governo, vem das universidades públicas, vem do governo federal e assim por diante. Então, São Paulo tem um sistema de ciência e tecnologia já bastante maduro, tá? E neste aspecto, ele é muito diferente do restante do país. Sim, de novo, essa distinção. Essa distinção. Por exemplo, no estado de São Paulo, cerca de 60% daqueles que têm título de doutorado, que podem ser identificados, ou mestrado, que pode ser identificado como cientistas e que têm um emprego, 60% deles têm emprego nas empresas e não na academia, como é o inverso do que acontece nos outros estados. Então, nós temos um sistema, vamos dizer, bastante evoluído. Certo. Agora, a relação da academia com as empresas, com o setor empresarial e com o governo também progrediu muito nos últimos anos, eu diria. E sirva como exemplo este novo programa que a FAPESP está lançando, chamado Ciência para o Desenvolvimento. E que programa é exatamente esse? Ele é um programa que visa, em primeiro lugar, que se formem consórcios entre os institutos de pesquisa do Estado, públicos ou privados,
mais as universidades, mais órgãos governamentais e empresas. Segundo, para tratar de um número limitado de temas, como, por exemplo, agricultura do século XXI, cidades inteligentes, manufatura avançada, saúde, por exemplo, a biotecnologia, vacinas e assim por diante. A educação, principalmente a educação básica. Então, nós temos um número limitado de temas. E o outro ponto é que a FAPESP está colocando de recursos seus 100 milhões. Mas nós esperamos que o programa empregue, use 400 milhões. Certo. Isto é, nós 300 colocamos milhões aí. um É a proporção dos 60. para alavancar recursos adicionais. Para fazer pesquisa, esta sim é a pesquisa de aplicação mais ou menos imediata no Estado, que é diferente daquela outro aspecto da pesquisa que nós discutimos já anteriormente. É verdade. Ambos os aspectos são essenciais para a sobrevivência do Estado. E eu, no lançamento, lembrei o seguinte, que o Estado de São Paulo, que tem uma área muito pequena, 3% apenas do país, é o maior produtor de cana, é o maior produtor de açúcar, é o maior produtor de álcool e é o maior produtor de frutas do país. É verdade. Então... Lembrem que no fim da década de 90, início da década do ano 2000, os laranjais paulistas foram atacados por uma praga conhecida por amarelinho, tá? Chegou a infectar 42% dos nossos laranjais. Os prejuízos eram enormes. Naquele momento, a FAPESP lançou um programa de pesquisa, sequenciar o genoma da xilela, que era o agente infeccioso que estava causando isto. Em 2 anos, naquela época foi um feito fantástico, resolveu-se o sequenciamento. Mas mais que isso, criou-se uma onda de pesquisa ao redor do amarelinho. Resultado, a infestação dos nossos laranjais hoje é de 1,3%. E o Estado de São Paulo é o maior exportador de suco de laranja do mundo. Então, uma ciência básica feita na base da biologia molecular e que serviu para implantar praticamente a biologia molecular no Estado, para difundir entre os laboratórios sequenciamento de genoma, que agora não é mais só da xilela, é do homem, é do cavalo, é do cacau, é de tudo, tá certo? Da biodiversidade. Fez uma enorme modernização da ciência paulista, tá? E ainda teve como consequência que nos manteve como os maiores exportadores de suco de laranja do mundo. É esse tipo de relação que nós temos que construir entre a comunidade científica, as universidades, as empresas, os institutos e o governo do Estado. É isso, professor Buqueride. Quer dizer, o senhor disse recentemente, aproveitando, o senhor disse recentemente no USP Talks, aqui na universidade, que quem faz pesquisa é quem está com a tocha na mão, descortinando o escuro. Quer dizer, esse descortinar o escuro segue nesse caminho. E quanto custa isso para a sociedade? Você colocou o descortinamento do escuro, ele tem que ocorrer antes de tudo. Antes de poder sequenciar o genoma da xilela fastidiosa, pesquisadores tiveram que descobrir que o fungo se chamava xilela fastidiosa. Exatamente. Pesquisadores tiveram que descobrir como era o processo de infecção. Talvez em outras plantas, que eram plantas que nem eram a laranja, nem eram tão importantes antes para transpor isso. Esses pesquisadores... E hoje é uma praga na Itália, nas oliveiras, ela passa para outra... De azeite. De azeitona. E então, esses são os pesquisadores que eu falo que estão com a tocha na mão. Certo. Porque eles estão literalmente no escuro, eles estão descortinando coisas que ninguém está interessado. E é isso que vai levar 10 anos, 20 anos para se tornar o aplicado. Quando chega no aplicado, não é dizer que o aplicado é fácil. Né? Agora, é muito barato fazer esse tipo de pesquisa com a tocha na mão, em relação ao todo. Certo. Então, para você descobrir uma molécula nova, você vai gastar
sei lá, talvez 1, 2 milhões de reais num projeto de, às vezes, 5 anos, alguma coisa desse tipo. Uma vez que você descobre a molécula, você precisa fazer os primeiros testes, então você vai gastar aí 20 milhões. E para colocar isso no mercado, você vai gastar 200 milhões. Sim. Então, é todo um processo. É um processo exponencial que custa muito alto. Então, uma bolsa de estudos de um doutorando, Sim. que pode custar aí 200 mil reais para você manter um menino, uma menina trabalhando no seu laboratório ali por 4 anos, Sim. né? E o dinheiro que a gente precisa para comprar os equipamentos e manter os equipamentos, isso é muito, muito pouco em relação ao que se recebe posteriormente. Sim. O resultado disso. O né? resultado disso. Que não é só paper, né, professor? Então, não é só artigo, não é só publicação. Eu né? costumo dizer quanto vale, a gente aqui falou de São Paulo, mas a gente tem em São Paulo também, a Embrapa é um exemplo muito interessante, né? Que é um conjunto de laboratórios, né, dessa empresa nacional, né, do governo principalmente, e que produz conhecimento que é talvez o esteio, junto com a Exalc, junto com Lavras, com Viçosa, que são grandes escolas, né? A Santa Maria, no Rio Grande do Sul, esse grupo produziu um conhecimento absolutamente incrível. Agora, quando você vai à Embrapa, muitas vezes você não vai ver grandes papers. Sim. Você vai ver muitos e muitos livretos explicando como funciona uma doença. Verdade. Como é aquela cultura, e produzindo novas variedades e dando, se você escrever para a Embrapa, eles mandam sementes para você, etc. Isso tudo é resultado de ciência. Exatamente. Sempre. Quando alguém desenha um aplicativo numa cidade para melhorar o trânsito, quanto que isso economiza de dinheiro? Sim, quanto reverte para essa mesma sociedade, né? Isso reverte de uma forma incrível. Então é isso que as pessoas... O professor Zago falou muitíssimo bem sobre tudo que a ciência de São Paulo tem, e eu concordo plenamente, a comparação com a Alemanha é uma comparação par e passo, se você for olhar com as devidas proporções. Claro. Eu acho que São Paulo, em termos de investimento, São Paulo e o Brasil deveriam até investir mais do que a Alemanha investe proporcionalmente. Porque se nós quisermos chegar e sermos competitivos no mundo, não é investindo proporcionalmente, nós temos que investir mais. Porém, existe um problema. E São Paulo novamente fez a lição de casa. Nós produzimos uma comunidade, ao mesmo tempo em que o dinheiro da FAPESP era investido, nós fomos produzindo uma comunidade científica capaz de usar esse dinheiro. Porque não adianta nada eu falar assim, agora eu vou pegar 42 bilhões de euros e vou colocar na ciência, se eu não tenho como absorver esses 42 bilhões de euros. Então eu tenho que ter uma comunidade científica madura, que é o que São Paulo conseguiu produzir, que tem essa capacidade de consumir os 40 bilhões de euros em coisas criativas, né, professor? Não, em coisas que vão realmente produzir alguma coisa. E esse passo que esse novo edital da FAPESP está dando, isso é totalmente inovador. Isso é totalmente inovador no Brasil, é uma coisa que vai gerar, se conseguir os 400 milhões, junto com os 100 milhões que estão sendo investidos, que é o que se espera, na realidade, com essas proporções que o professor Zago comentou, São Paulo vai dar mais um passo ainda para realmente ficar no topo do mundo em termos de ciência e tecnologia. Isso é importante, eu queria trazer para o professor Zago, porque nós temos o resto do país, principalmente as federais, universidades federais, que passaram desde o começo do ano com algumas situações bem complexas, com relação a corte de financiamentos, cortes de bolsas, o tal contingenciamento de verbas. O quanto isso atrapalha, professor, a pesquisa no país de uma forma geral. Quer dizer, e o quanto isso pode assustar e afastar cérebros pesquisadores do país, levar isso para fora. Bom, certamente há prejuízo, é inegável. A ciência de boa qualidade, ela exige investimentos. Não é? E se você não faz investimentos, não só a ciência de qualidade, mas a educação superior de qualidade. É que, como eu disse, eu tenho uma visão de que nós não
assumimos, pelo menos para o país, mas mesmo para o Estado, a melhor solução em termos de ensino superior. Poderíamos ter um quadro um pouco melhor, mas de qualquer maneira e em qualquer situação, você precisa de recursos. E é certo que desde meados, maio, primeiro semestre de 2014, as condições econômicas e financeiras do país deterioraram muito. E eu posso dizer isso com muita segurança, porque isso se refletiu na arrecadação de ICMS do Estado de São Paulo, Exatamente. que é a fonte de recursos para o governo funcionar. E como consequência, nós tivemos, desde aquele momento, uma redução dos recursos para as universidades públicas paulistas, que é garantido pelo decreto, pela autonomia, mas somos solidários. Não tendo, Se não aumenta tendo o ICMS, nós Exatamente. recebemos mais. Se reduz, nós recebemos menos. E isso aconteceu. Então, Isso refletiu. todos sofreram, mas eu diria que aqueles que estão fora de São Paulo sofreram mais. Esse é um ponto. O outro ponto é que, como esta redução de recursos para ciência e tecnologia e para a educação superior Sim. no país se tornaram muito graves nesses últimos, nesse último ano, vamos dizer, vem se acentuando, não é? Não só o país todo, mas o Estado de São Paulo também vai sofrer, mesmo com esse sistema todo muito forte, que nos protege parcialmente. Exatamente, é uma Mas nós não blindagem, mas não podemos total. esquecer que nós temos aqui 3 universidades federais no estado de São Sim. Paulo e que são universidades importantes, relevantes em termos de qualidade de produção científica e tal, e estas universidades estão sofrendo os cortes do governo federal. E isso é muito sério, isso vai refletir em todo o trabalho de pesquisa em cima disso. Vai. Depois nós temos uma redução das bolsas do CNPq e da CAPES. Certamente haverá uma demanda aumentada sobre a FAPESP, Sim. que terá dificuldade em absorver essa diferença. Provavelmente toda a diferença não é possível absorver, presumo, porque precisa de recursos. Exatamente. Ou seja, é compreensível o que aconteceu. Eu não diria que nós vivemos num país, essa é a minha opinião, em que as pessoas querem destruir a ciência e a tecnologia. Ou pelo menos eu quero acreditar que nós não vivemos num país em que as pessoas querem destruir a ciência e a tecnologia. Eu diria que há importantes restrições financeiras, econômicas no momento e que certamente têm consequências de prejudicar a ciência, a tecnologia e a educação superior no país como um todo e mesmo em São Paulo, se bem que nós estamos protegidos pelas políticas que o povo paulista, o governo paulista adotou ao longo de 50, Esperamos 60, que continue 100 anos. adotando. Esperamos que sim, né? O governador reafirmou isto lá na sua visita à FAPESP. Tá, professor Puqueride, só dentro desse contexto, e aí, levando adiante, quer dizer, isso também não assusta o pesquisador vermos esse corte de verba, corte de bolsas, como o professor Zago comentou, quer dizer, a FAPESP não vai ter, teoricamente, não vai ter condição de absorver todas essas falando no estado de São Paulo, não estamos falando nem no resto do país. Isso não pode levar o pesquisador a olhar para o exterior e falar, talvez lá seja melhor, seja mais tranquilo, e ter essa fuga de cérebros, ter essa fuga de pesquisadores, e que pode prejudicar todo esse andamento da pesquisa no Brasil? Ou uma parte dela? Eu acho que há sim possibilidade de fuga de cérebros, há excelentes pesquisadores jovens brasileiros que pensam em não voltar, há jovens pesquisadores brasileiros que estão aqui na universidade e que pensam em... Eu vou dar um exemplo, eu encontrei com um jovem há 2 semanas atrás, de uma universidade de Minas de São Paulo, Sim. do interior de São Paulo, que ele diz que todo dia ele olha anúncios de emprego e se ele achar alguma coisa ele vai embora. Isso é preocupante, não é? É preocupante, muito preocupante. Por outro, porque isso é preocupante porque isso muda o humor das pessoas. As pessoas ficam com medo. Mas existem
tudo tem lados positivos. Sim, temos que vê-lo. Essa crise, desde essa crise, o professor Zago pegou aqui na USP, né, professor? Isso está fazendo com que nós tenhamos essa discussão que nós estamos tendo aqui. Sim, que é muito importante. Se tivesse tudo muito bem, com 42 bilhões e sobrando dinheiro, talvez a gente não estivesse pensando para que serve a universidade, se isso é importante ou não. Então isso está fazendo com que a sociedade comece a pensar e a discutir, a sociedade vai para a rua, né, e fala, não, eu quero, a educação para mim é importante. Sim. Defesa da universidade pública, da educação qualquer pública. pessoa, e nós estamos discutindo, a universidade precisa ser pública, ela precisa ser autônoma. Sim. Isso está nos dando a oportunidade, nós que trabalhamos aqui na universidade, de explicar para a população, como nós estamos fazendo agora. Exatamente, que é importantíssimo. Por que é importante que a universidade seja pública? Por que é importante que ela seja autônoma? Né? E por que é importante ter dinheiro para a ciência? E por que é importante que ela faça pesquisa e como isso vai reverter? Exato. Então, eu não sei, pública. E assim, o que nós temos, nós discutimos bastante hoje, esse sistema de ciência e tecnologia, praticamente cristalizado. Eu espero até que esse edital da FAPESP agora seja o cristal master, lá, não sei como é que os químicos falam, né? O cristal semente que realmente cristalize a ciência para a sociedade como um todo. Esse sistema montado, bem financiado como ele está, bem financiado do ponto de vista dos fluxos e da obediência às leis e etc., e do sistema que nós bolamos há décadas atrás, é um sistema que adquiriu robustez. Quero crer. Sim. Robustez. Num sistema robusto, um sistema robusto é muito diferente de um sistema totalmente jovem, que eu piso nele, eu amasso ele e eu tenho que iniciar de novo. Que é frágil, nós não tem essa fragilidade. Nós estamos numa situação que nós podemos, como a USP, o professor Zago teve que fazer, como se diz no popular, dar nó em pingo d'água para poder conseguir manter a universidade estável, conseguiu. E funcionando. Sim. A universidade está funcionando. Nós tivemos uma crise. Eu sou um dirigente de unidade dentro da USP. É muito difícil, nós temos poucos funcionários, nós não temos tanto dinheiro quanto a gente já teve. Mas isso está nos fazendo pensar em formas mais eficientes de trabalhar. Criatividade também, né? Então, será que se a crise se acentuar mais, e aí, fora do estado de São Paulo, eu acho que isso pode ser muito grave, né, professor? Porque aí você pode estar realmente exterminando com o sistema de ciência e tecnologia que estava iniciando, mas para São Paulo, esse sistema, eu acho que ele está sentindo, ele vai sentir, mas a gente espera que a gente tenha robustez suficiente para manter esse sistema trabalhando e funcionando, e daqui a 30, 40 anos nós vamos estar aqui de volta dizendo da beleza que nós fizemos nos últimos 60, 70 anos. Excelente. Quer dizer, para terminarmos dessa maneira, infelizmente o diálogo está chegando ao seu final, professor Zago. É isso? O senhor compartilha desse, vou dizer de otimismo, essa visão... Otimista mesmo, podemos chamar dessa forma. Temos que ser otimistas. Temos que ser, sempre, né? O senhor compartilha disso, quer dizer, o caminho é esse? Plenamente. Eu sou muito otimista com relação ao futuro do Estado de São Paulo como um todo, da ciência e tecnologia e educação superior no Estado de São Paulo. Durante esse período todo que eu fui presidente do CNPq, reitor da USP, eu tive a oportunidade de conhecer muitos sistemas de ciência e tecnologia na América Latina e na Europa, nos Estados Unidos, e eu diria que nós temos condições muito favoráveis para o desenvolvimento no Estado de São Paulo. E talvez a mais importante semente é esta de que a população de São Paulo, o povo de São Paulo, criou um sistema ao longo dos séculos. O que nós não podemos deixar é que pessoas pouco informadas a respeito desse sistema divulguem ou falem coisas que, de certa forma, desmontam ou desvirtuam esse sistema. Tá certo? Quer dizer, o culto à importância das universidades públicas paulistas,
sem nenhum desmérito para as universidades privadas que fazem um papel importante. Sem dúvida. Mas quem faz a liderança do pensamento e do desenvolvimento do Estado de São Paulo são as universidades públicas. Como disse o Buckeridge, foram elas que levaram o desenvolvimento a Ribeirão Preto, a São Carlos, interiorizaram o conhecimento no Estado de São Paulo. Então, eu sou muito otimista porque acredito nesse sistema, mas todos nós temos que fazer com que toda a população entenda isto, para que esse sistema não seja destruído por pessoas mal informadas. Perfeito, isso é o nosso trabalho cotidiano. Mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer mais uma vez a presença do professor Marco Antônio Zago, ex-presidente do CNPq, ex-reitor da USP, atual presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e ao professor Marcos Silveira Buckeridge, diretor do Instituto de Biociências da USP e ex-presidente da da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. Obrigado, Marcelo. Foi muito importante. Muito obrigado. Até a próxima.